as drogas, o mundo das drogas existe desde que o mundo é mundo, né? A gente procura maneiras de se entorpecer desde que o mundo é mundo. Então, tenha o seu corre, faça o seu corre individual, cada um com a sua, cada um com as suas coisinhas. Se a gente for falar droga mais segura pra usar no carnaval de todas, que é, sei lá, amar. É você beijar na boca só, porque tudo tem risco, tudo tem risco. Até beber água demais se você tá usando MD é arriscado. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Você aí, já conhece o novo Aleda Blog? Um espaço para quem curte aprender sobre a planta sem tabu, com informação, cultura, redução de danos, mercado e tudo que gira em torno da ganja no Brasil e no mundo. Quer entender mais, descobrir histórias inéditas e trocar ideias sem moralismo? Então vem, acesse blog.aleda.com.br e faça a sua cabeça. Nesse especial de carnaval, eu recebo o Uno Vulpo, médico, redutor de danos, educador sexual e o cara que tá por trás do Sento Mesmo, a página que prova que redução de danos não é papo de nicho, mas uma estratégia para todo mundo. O Uno é aquele amigo que vai te explicar por que você não deve fumar ponta de beck, por que misturar Ozempic com álcool é furada e que no carnaval a melhor coisa é ser monogâmico com as substâncias. A gente bateu um papo esclarecedor sobre como a desinformação da grande mídia atrapalha mais do que ajuda, por que redução de danos não é apologia ao uso, e sim ao cuidado, e sobre como ter autonomia sobre o que entra no seu corpo. O Uno também conta como virou o doutor crack recreativo, como sobrevive nas redes sociais falando de putaria e drogas sem ter o perfil bloqueado e dá aquele toque sobre como se preparar para ser o drug sitter do rolê. No episódio 101 do Cannabis Hoje Pode, você vai aprender que cannabis é a substância mais segura para interação com outras drogas, mas que ainda assim precisa ser encarada pela ótica da redução de danos. Aperta o play e vem aprender a cuidar de si e dos amigos nesse carnaval e o ano inteiro. Então, sem mais delongas, Uno, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Oi, gente! Que prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Finalmente saiu esse encontro. Que bom! Exatamente, a gente tá super animado também, porque o Uno ele tem uma agenda um pouco intensa, né? Como vocês podem imaginar, sendo médico, redutor de danos, criador de conteúdo, etc e tal. Então, Uno, vamos aproveitar aqui esse tempinho que a gente tem e eu adoro justamente fazer esse tipo de episódio onde a gente traz pessoas de fora da bolha canábica para falar sobre temas que interessam ou deveriam interessar a quem tá dentro dela. Então, para a gente começar pelo começo, eu queria que você contasse um pouco sobre quem é você, o que você faz mais aprofundadamente, e aproveita também para contar, né, sobre o que te inspirou na criação do Senta, que é uma página no Insta, mas é também newsletter, enfim, conta pra gente. Então, gente, eu sou um Uno, né, igual carro, pode me chamar de Uno Raposo ou no Vulpo. Eu sou médico, sou designer gráfico, sou diretor de arte. O Senta começou como um projeto, assim, sendo bem sincero com você, o Senta começou como um projeto inicialmente porque eu queria algo pra, montar um portfólio de design gráfico, porque eu tava precisando de emprego na época. Eu tava na faculdade de medicina ainda. E aí,
E eu sempre fui essa pessoa, assim, que eu sempre fui, venho de uma família muito conservadora, venho de uma família muito cristã, evangélica, então, Proerd, drogas, essas questões, assim, foram questões que sempre passaram pela minha cabeça, dúvidas, e eu nunca pude saná-las. E meus amigos, por algum motivo, eu não sei, assim, eu já perguntei minha astróloga várias vezes, da Papisa, por algum motivo as pessoas se sentem à vontade para falar sobre esses assuntos comigo, antes mesmo de saber se eu sou, por exemplo, se eu entendo sobre, se eu saber alguma coisa. Então, meus amigos vinham me contar que tinham transado, ou que tinham perdido a virgindade, ou que estavam grávidos e iam abortar, ou que estavam usando drogas e tinham passado mal. Comigo não transando, comigo não usando nenhuma substância, assim. Comigo, tipo, eu na escola bíblica dominical, domingo de manhã, recebendo mensagem. E aí, então eu acho que eu fui sempre um bom ouvinte, um bom cúmplice, e vai fazer sentido essa questão do ouvinte, porque eu sempre gostei de ouvir, e pra entrosar na galera, porque eu não queria ficar com a galera da igreja também, eu comecei a pesquisar sobre e ficar mais por dentro também dessas questões. Durante a minha formação, foram temas que me chamaram a atenção, naturalmente, então foram temas que eu sempre gostei de trabalhar com redução de danos. E aí eu também, junto a isso tudo, eu tinha uma ONG. Em 2016 eu fundei uma ONG chamada Transveste, com a deputada Duda Salabert, hoje deputada, né, na época era minha sócia. A gente abriu uma ONG que era uma escola para travestis, escola de Enem para travestis, um cursinho de Enem para travestis. E aí ali eu entrei em contato com várias outras questões, mas um âmbito mais vulnerável dessas questões, principalmente, né? Sobre questões sexuais, questões de gênero, questões de uso de substâncias, no âmbito de maior vulnerabilidade. Então, desde a minha formação, eu acabei entrando de cabeça nesse contexto. E aí, enfim, acabou o projeto, eu fiquei meio órfão de projetos. E aí, no carnaval da pandemia, eu lembro que eu, nessa pilha, até é engraçado, assim, se pegar meus posts arquivados, tem lá, eu tava fazendo meio que um portfólio de design gráfico, eu tava precisando de emprego, e aí eu fiz uns cards, falando, 2020 vai ser o ano da putaria, porque vai ter milhões de feriados prolongados, vai ser festa atrás de festa. Eu acho que talvez eu fui o Cavaleiro do Apocalipse, né, do pandemia. Com certeza. E aí eu tinha feito essa arte. Porque, gritar gol antes de chegar, Foi, né? Eu gritei um golaço, assim, antes de chegar. E aí eu tinha feito esse card, que não era senta, não chamava senta ainda nem nada. Era meu perfil pessoal, eu só tinha feito esse card e postei no Instagram como uma forma, assim. Mas já tinha ali um pouco de identidade visual. E aí, chegou o carnaval, eu fiz uma tabelinha de redução de drogas pra alguns amigos. O negócio viralizou, assim, eu lembro que meus amigos falavam, porque meu amigo mandou no grupo, nossa, eu recebi essa tabelinha em outro grupo. Eu falei, putz, pode ser uma coisa legal, assim, de fazer. E aí eu lembro, vou fazer um podcast sobre isso também, porque eu acho que estava na bíblia do podcast. Falei, quero fazer conteúdo, então vou fazer com podcast, vou fazer no Instagram. Eu lembro que eu comecei o podcast, não deu certo, porque eu odiei minha voz em podcast, e aí depois eu desisti do podcast, aí entrou a pandemia. Aí entrou a pandemia, eu falei, putz, vou começar a fazer conteúdo. E aí, soltei um conteúdo ainda, nem chamava sentença direito e tal. Eu soltei um conteúdo falando sobre como transar na pandemia. Porque eu tava lendo New York Times e aí tinha uma notícia falando um pouco sobre como as pessoas iam lidar com questões envolvendo a pandemia. E aí eu falei, putz, como é que a galera vai transar, né? Tipo, aí eu fiz um manualzinho, basicamente, transem em casa. Transem com o seu roommate, transem, enfim. E aí viralizou. Eu falei, putz, é um negócio que eu posso fazer, eu acho que eu vou ter que arrumar um nome agora. E aí o negócio virou. Aí eu comecei a fazer web surubas. Então eu comecei a fazer festas de putaria na pandemia, para as pessoas ficarem em casa. Que na verdade tudo começou com mentira minha, porque eu falei que ia fazer essa festa de pandemia para conseguir e-mails para uma newsletter. Depois eu ia falar que não deu certo por motivos técnicos e eu consegui os e-mails. Mas aí chegaram 3.000 e-mails, cara. E eu falei, putz, vou ter que fazer essa festa. Aí eu chamei a amiga DJ. Um amigo meu trabalhava na Simpla e eles estavam testando o Zoom. Aí eu falei com ele, amigo, eu preciso da ajuda com esse bagulho de Zoom. E aí entrei no Zoom, eu tava na casa da minha avó com um mingau de aveia, assim, de noite. Aí a minha amiga entrou com o som, conectou o som no Zoom. E aí eu contratei 2 atores pornôs.
porque eu achei que seria legal. Ideia não falta nessa cabeça. Eu falei assim, cara, vamos contratar os atores pornô, porque a galera já, tipo, eles ficam ali Entra no pelado, clima. e aí entra no clima. Só que não precisou, cara, porque entrou já uma galera mais velha, assim, já pelada, já se comendo, já entrou, tipo, gente famosa, cara, entrou gente famosa com nome real, assim, começou a me mandar mensagem pedindo pra trocar o nome. Foi um caos, assim, a festa. Foi um caos, porque um monte de gente começou a me mandar mensagem. Descobriram no meu telefone que eu tinha feito um site. E aí eu tinha deixado sem querer meu telefone no registro do domínio do site. Foi um caos, assim. E aí acharam meu telefone, me entraram em contato comigo. E aí, umas 4 horas da manhã, desliguei a chamada. Aí no dia seguinte, Vice me ligou. Folha de São Paulo, Vogue, Marie Claire. Aí eu assim, gente, o que tá acontecendo? E aí foi quando a coisa virou. E aí eu comecei a continuar falando sobre conteúdo. Eu já falava sobre questões envolvendo substâncias também e tal, por conta da tabelinha que eu soltei online, aí caiu, aí soltei de novo. E aí foi isso. Aí existo até hoje falando sobre sexo e putaria e drogas. Então, essa é uma boa pergunta. Como é que você tem conseguido existir nas redes falando disso, sexo, putaria e drogas? Porque assim, por muito menos o Instagram derruba páginas aí, né? Como é que é? Você tem enfrentado esse tipo de coisa também ou não? É um BO, porque eu já tive uma página que tinha 100 mil seguidores e caiu. Aí eu comecei do zero ali de novo em 2022, 2023, não lembro que ano que foi. E aí eu comecei do zero de novo. E agora, minha vida é minha vida é criar eufemismos e achar metáforas. E aqui eu fico achando palavras. Então, normalmente a gente já tem, né, no vocabulário do uso de substâncias, a gente já utiliza, né? Dá um tapa na pantera, né? A gente já utiliza essas coisas. E como o Senta já tem uma pegada meio oitentinha, assim, eu aproveito um pouco disso pra já também entrar com essas coisas. Então, basicamente é isso, assim, eu tenho que mudar o vocabulário bastante e fazer meio que um glossário da coisa. E é legal porque a comunidade do Senta, ela se amarra num vocabulário quase que próprio, assim, né? Então, que é muito que vem muito do Pajubá, das travestis e tal. Porque são palavras, às vezes, né? Então, que muitas delas usam e que no dia a dia as pessoas às vezes não sabem, né? Tipo, sei lá, Gisele pra falar de GHB, Keila ou Kelly pra falar de cetamina. Então, a gente vai usando essas coisas. Mas é difícil sobreviver, assim, a duras penas, porque rola um hate gigante e rola uma perseguição gigantesca, assim. Já recebi ameaça, já recebi gente me ligando. E ao mesmo tempo é maluco porque muitas pessoas conservadoríssimas, cara, muito conservadoras, porque às vezes eu faço um post meio pró-Lula, vamos supor, né? Nem pró-Lula, mas à esquerda, eu faço um post meio à esquerda, claramente à esquerda, vê um monte de gente comentando, nossa, eu não sabia que você era de esquerda, não sabia que você era assim. Então são pessoas que estão no espectro da direita, que você nunca imaginaria, não tô escolhendo um lado aqui, mas são pessoas que você nunca imaginaria que são pessoas que têm uma opinião política progressista, tem uma opinião e uma vida progressista, digamos assim, fazem uso de substâncias, são adeptos de técnicas sexuais e práticas sexuais desviantes, que seguem. Então, ao mesmo tempo que tem um hate gigantesco, tem também uma comunidade gigantesca à direita, assim, sabe? E que segue seguindo. Tem gente que manda mensagem muito legal, tipo, tem gente que fala assim, putz, eu não gosto muito do seu lado político, mas eu gosto do que você fala, então eu vou continuar te seguindo. Claro. E aí a gente consegue introduzir pautas importantes. Então a gente pode falar sobre legalização da maconha, a gente pode falar sobre coisas interessantes, a gente pode falar sobre cárcere, a gente pode falar sobre, né, assim, como racismo, a gente pode falar sobre pautas interessantes e interseccionais, sabe? Pois é, mas ainda tem muita gente, né, que confunde a redução de danos com o incentivo ao uso de drogas. Por que você acha que isso acontece, né? E também aproveita para me contar como é que faz para fugir desse estigma, porque essa é uma conversa que precisa vir grudadinha, né, de mãos dadas com a legalização, com a regulação das substâncias. Então, no Twitter eu sou conhecido como Dr. Crack Recreativo, né? Por quê? O Dr. Crack Recreativo veio de um post que eu fiz uma vez, falando sobre redução de danos de todas as substâncias. E aí, pro ano novo, carnaval. E aí eu fiz um tweet para cada substância. E aí eu cheguei no crack.
E chegando no crack, eu fui falar sobre redução de danos para crack, que existem pessoas que fazem uso de crack recreativo. Existem pessoas que fazem uso de E que estão recreativo de trabalhando qualquer no banco. substância. Exato, que estão trabalhando no banco, cara, Exato. sabe? O mescladinho, né? O famoso mescladinho. É crack, cara. Uhum. Então, ou no mínimo cocaína. Então, e aí, muita gente fala muito sobre a apologia ao uso de drogas, quando a gente fala em redução de danos, só que eu falo que redução de danos é apologia ao cuidado, né? É a gente assumir uma realidade, a gente parar de ser hipócrita e fingir que a coisa que não usamos substâncias, é a gente parar de fingir que a gente faz boquete usando camisinha, é parar da gente fingir que a gente transa com capa. Porque quando a gente assume essa realidade, a gente para de ser hipócrita e a gente fala, putz, eu tenho poder de decisão. Então eu tenho poder sobre usar uma substância, eu tenho poder sobre decidir ou não usar uma camisinha, eu tenho poder ou não sobre ser adepto de uma prática específica sexual, eu tenho poder ou não de às vezes me entorpecer, né? As drogas, o mundo das drogas existe desde que o mundo é mundo, né? A gente procura maneiras de se entorpecer desde que o mundo é mundo. Então, quando eu falo sobre redução de danos, eu não estou fazendo apologia ao uso de drogas, porque apologia... Eu até fiz um post interessante falando sobre até jogos de azar e pessoas que fazem e que divulgam o tigrinho, por exemplo. A apologia é aquilo que eles fazem. A apologia é eu ir lá e mentir ativamente, chegar ativamente e falar, gente, usar droga faz bem pra você. Determinado tipo de droga, né? Então, por exemplo, usar crack vai fazer bem pra você. Você não vai viciar. Você não vai se sentir mal. Você não vai ter problemas com dinheiro. Vai ser super bacana, que é basicamente o tigrinho, né? Você vai conseguir pagar suas contas, você vai ter dinheiro, é uma plataforma que não vai te dar golpe. E isso é apologia, eu menti sobre algo. Agora, quando eu chego, por exemplo, na maconha, da cannabis, eu falo, faz bem em vários sentidos, melhora a dor crônica, melhora várias questões, por exemplo, que envolvem autismo, é ótimo para epilepsia, a gente tem tido evidências sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente também tem outras questões envolvidas, sobre a pureza, por exemplo, se você está usando prensado, e aí a amônia, por exemplo, e outras substâncias podem acabar sendo, por exemplo, substâncias ansiogênicas, podem gerar ansiedade. Ou a cocaína tem potencial de vício importante. O tabaco, ele realmente acalma, cara. Fumar um cigarro realmente relaxa do ponto de vista fisiológico. É verdade, eu tô te falando a verdade. Mas ele tem um potencial de vício muito grande por conta da nicotina, tem um potencial muito cancerígeno por conta do alcatrão. A maconha, se fumar a maconha, a coisa do carburar, de uma forma geral, faz mal. Então, ao mesmo tempo que eu tô falando sobre benefícios, aspas, eu tô falando verdade só. Tô falando que realmente a gente tem base científica argumentando, né? Em Berlim, cara, as pessoas estão usando speed porque é muito caro comprar Venvance. E Venvance é a lisdexafetamina, que basicamente é uma bala. Então, as pessoas, sabendo o que a substância é de fato, elas tomam decisões informadas. E saber sobre mistura, saber sobre interações, saber sobre o que é bom, o que é ruim. Tem gente que não vai se dar bem com maconha, gente. Tem gente que não vai se dar bem com maconha porque, às vezes se relacionou com a substância de uma forma ruim. Às vezes, e aí acabou usando em demasia, e aí acabou desenvolvendo uma relação ruim de ansiedade. Então, assim, a gente só fala realidades. Tem como prever esse tipo de coisa? Tem. A gente tem como a gente assim, eu falo que o vício necessariamente pode acontecer com qualquer coisa, né? Mas não um vício realmente orgânico, tipo cocaína, por exemplo, que vai lá no seu cérebro, muda a forma como seu cérebro recebe informação, como seu cérebro faz sinapses, né? Não são todas as drogas que fazem isso, mas você pode gerar dependências psicológicas daquilo, né? Por exemplo, eu posso, igual criança tem dependência de chupeta, né? Então eu posso ficar dependente também, por exemplo, de maconha, de outras substâncias X, posso ficar dependente às vezes de comportamento. Mas a gente prevê normalmente, a principal forma da gente prever é ver histórico familiar. A gente entender se na história dessa pessoa a gente tem casos de dependência de algum tipo de substância. Não precisa ser necessariamente uma substância específica. Então, por exemplo, se uma pessoa... É muito clássico, chega pro consultório para mim, paciente com dependência em cocaína, e aí eu vou perguntar, minha mãe era alcoólatra. E aí, então, muitas vezes, o perfil da substância nem é tão importante, mas é como a pessoa aprendeu a se relacionar com substâncias que têm poder recreativo,
né? Então, que ela acaba desenvolvendo uma relação danosa, lesiva, né? Com a substância em específico. Mas isso é uma reação biológica ou uma relação social de ter visto a mãe se relacionando? Isso, muitas vezes social, psicológica. Então, minha mãe usava isso como válvula de escape. Então, eu vou achar a minha válvula de escape, né? Então, quando a gente fala de redução de danos, é a gente absorver a verdade, né? E entender que, putz, eu posso ter uma relação ruim com qualquer substância que seja. Qualquer coisa que seja. E aí, muitas vezes, eu tenho pedras vindo dos dois lados, que às vezes eu falo isso por comunidade canábica, principalmente. A galera vem me metendo pedra. Não, porque maconha não vicia, não existe isso, não sei o quê. Eu falo, gente, mas eu não tô falando sobre uma questão, por exemplo, igual o crack, a tina ou a cocaína, que tem, às vezes, uma questão muito mais orgânica e cerebral. Eu tô falando, às vezes, sobre a pessoa não ter uma maturidade para fazer o uso das substâncias de uma forma adequada. A pessoa, às vezes, tá se jogando ali em algo, da pessoa tá usando aquilo ali como uma válvula de escape quando não deveria. Então, outro lado também, geneticamente falando, a gente também tem, né, genes conectados, a gente ainda está pesquisando muito sobre isso, mas a gente tem, geneticamente, a gente tem genes conectados com dependência também, tá? Então, é comum a gente a gente percebeu realmente rearranjos genéticos em famílias de alcoólatras, famílias de pessoas com dependência em jogo, famílias de pessoas com dependência com cocaína. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de estabelecer realmente um parâmetro sobre, por exemplo, a questão da pornografia vicia ou não. Eu não posso afirmar que pornografia vicia de fato, porque o que a gente tem hoje de prova é basicamente, a gente pega, por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia e uma pessoa que não, e faz uma tomografia. Na tomografia, eu tenho a pessoa que, vamos supor, obviamente cérebros são diferentes. Meu cérebro pro seu é totalmente diferente. Então aí, essa área do cérebro da pessoa viciada em pornografia é maior. Então ela é por isso, essa área do cérebro, porque a pornografia altera essa área do cérebro. Só que, tipo, cara, eu não sei se essa área do cérebro, a pessoa nasceu com aquilo, se a pessoa desenvolveu aquilo, se a pessoa é assim, ou se realmente a pornografia fez alguma coisa naquele sentido. Eu tenho uma fotografia, eu não tenho um vídeo de duração. Claro. Então não tem estudos que a gente diz longitudinais, muitos estudos longitudinais que me dão base realmente para afirmar dados sobre diferentes dependências, né? Principalmente dependências psicológicas, por exemplo, a pornografia, né? Que são questões que não envolvem o uso de substâncias ativas. Ou o uso de substâncias realmente que têm potencial de vício. Então só tem estudos transversais. Mas a gente tem, assim, em termos de previsão, histórico familiar, histórico de vida da pessoa. Então a pessoa tá na bad, a pessoa tem depressão importante, a pessoa tem um transtorno mental importante. E acaba usando a drogas como uma maneira de lidar com isso, a droga vira um remédio, né? A droga vira uma maneira dela lidar com isso, né? As drogas começaram assim, né? Eu tô com dor, eu vou começar a tomar ópio, e aí, não consigo parar de tomar ópio, Perdi porque é a muito mão. bom, perdi a mão. Então, mas ainda é um remédio, se eu parar de tomar, eu vou continuar sentindo dor. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, transtorno mental, ou às vezes alguma questão aliativa também do âmbito psicológico, terapêutico, a gente também pode prever que essa pessoa tem potencial de dependência muito maior do que outras pessoas no geral. Boa. E aí, Uno, quais são, assim, os conselhos mais gerais que você costuma aplicar a toda e qualquer substância? Bom, primeira coisa eu acho que é isso, assim, se você for usar qualquer substância, gente, primeira coisa que você tem que olhar pra você e sentar você tá com grana? Você tá com grana pra usar? Você tem grana pra usar? Você tem grana pra sair? Você tá com suas contas pagas? Tá tudo certo? Como é que tá a sua família? Tem questões familiares? Conflitos familiares muito importantes que te afetam? Conflitos afetivos que te afetam muito? Que te atravessam na sua vida muito? Como é que tá? Tá tudo de boa? Grana tá de boa? Família tá de boa? Trabalho tá de boa? Como é que tá? Você vai usar? Você realmente vai tomar um porre hoje, domingo, trabalha amanhã de manhã, não vai te atrapalhar no trabalho? Então, drogas são para adultos, como diria Carl Hort, né? Então, se você tá bem, ou pelo menos estabilizado em várias sessões da vida, aí tudo bem. Você vai fazer o uso recreativo da substância a partir do momento que você não vai afetar outras áreas da vida. Porque a partir do momento que você tenha outras áreas da vida com BOs, a substância, magicamente, às vezes, por acaso, pode acabar resolvendo.
putz, nossa, eu não paro de pensar no meu relacionamento que tá uma merda. E aí eu vou lá e uso alguma coisa e, putz, nossa, minha cabeça melhorou, cara. Não tô mais noiado com o meu relacionamento. Então, beleza. Ou eu tô, por exemplo, investigando uma falta de libido. Vamos supor, estou com a libido meio ruim. E aí eu vou lá e uso Tina. E aí a Tina vai melhorar minha libido. Eu vou ficar com tesão de 7 cavalos. E aí, então é um remédio. Pô, então agora eu só transo com Tina. Então, Claro. tomar cuidado pra substância não esbarrar em questões e problemas que você tem. Outra coisa, sempre usar acompanhado, primeiras vezes, sempre use com pessoas que você confia, né? Pessoas que estão do seu lado, para ir uma pessoa, principalmente uma pessoa sóbria, que os drug sitters que a gente chama, né? Que são pessoas que vão ali te ajudar e vão te dar um parâmetro de realidade do que tá acontecendo ao seu redor, para você ficar paranoico, alguma coisa do tipo. Nunca usar em situações de vulnerabilidade nada pela primeira vez, então o carnaval tá vindo aí. Gente, não é dia de usar. Primeira vez que vai usar cogumelo, primeira vez que vai usar maconha, primeira vez... Não, gente, não é momento. Você tá no meio do 23 de maio, eu esqueci o nome da avenida aqui de São Paulo, mas você tá no meio da avenida e milhões de pessoas, assaltos acontecendo, seu ex pode passar, você pode ser assaltado, então assim, não é o momento de você se colocar numa coisa que vai mudar seu estado mental a ponto de você não saber o que fazer, porque quando a gente bebe, você sabe quando você tá ficando meio bêbado e você consegue sair fora. Mas, por exemplo, cogumelo, Tem cara. substância que não, né? Não, LSD, vamos lá, LSD doce, cara. Doce, você toma um doce. Aí você acha que o bagulho parou. Você acha, não, agora eu tô suave. E o negócio te mete um pé nas costas depois ali, ó. Putz, tudo começa a gerar de novo. Então, não é momento de usar nada pela primeira vez. E questão de fornecedor, né? Os dealers e afins, não vai pegar bagulho na rua que te ofereceram. Não vai pegar bagulho de amigo que não conhece. Você não sabe o que tem ali. Você não sabe, por exemplo, o GHB, né? GHB é uma substância muito usada pelo público gay agora, que é o ácido hidroxibutírico. É o Boa Noite Cinderela. Então, ele é literalmente Boa Noite Cinderela. Então, só que muita gente conhece, acha que Boa Noite Cinderela e GHB são drogas diferentes, nunca fizeram essa sensação. Então, aí alguém vai te oferecer e fala, não, é Gisele, é legal, você vai sentir o tesão. E aí te dá um efeito de boa noite, você dorme, fica vulnerável, e aí coisas podem acontecer, né? E até maconha. A gente nunca sabe o que tá no beck ali da pessoa. Às vezes você não quer fumar tabaco, entendeu? Você não fuma tabaco, e aí você... Entendeu? Então, tenha o seu corre, faça o seu corre individual, cada um com a sua, cada um com as suas coisinhas, bonitinho, comprado, cada um com as suas coisinhas compradas individualmente também, porque isso sempre dá treta também, questões de dinheiro. Então, e aí, acho que em termos assim de segurança, se a gente for falar a droga mais segura pra usar no carnaval de todas, que é, sei lá, amar. É você beijar na boca só, porque tudo tem risco. Até beber água demais se você tá usando MD é arriscado. Claro, olhando pra tabelinha, por exemplo, essa tabelinha que você fez e bombou e que eu acho, assim, um invento maravilhoso, devia ser de consulta, assim, né, de ter na sua sala, sempre dar uma olhada. Mas se você olhar nessa tabelinha, você vai ver que ali... praticamente todas as interações oferecem algum tipo de risco, né? Sim, todas Então, têm falando risco. rapidamente de interação, o que você acha, assim? Se for ficar numa substância que não seja apenas o amor, é bom ficar só nela, é bom, né? Eu vi algum conteúdo seu falando sobre seja monogâmico com a sua Isso. substância. Fala um pouco pra gente. Isso, eu acho que é isso, gente. Se for escolher uma substância, escolhe uma só, porque brisas cruzadas não adianta. Não adianta você querer uma brisa de bala e tá usando um pó, tipo... Eu acho que é isso. Escolha uma só pra você não ter problemas em termos também de saúde, porque muitas interações são muito perigosas, né? Por exemplo, o pó com álcool mesmo, uma substância que é muito comum, uma combinação muito comum e é muito perigosa, né? Porque o pó te dá uma falsa uma sensação de sobriedade e você tá torando ali álcool dentro e seu fígado cantando, pau quebrando. Em termos assim, a substância que a gente tem uma relação mais tranquila em termos de interações, que ela interage bem com qualquer coisa que acabar acontecendo, é a maconha realmente. A cannabis, ela acho que os riscos dela de interação são mais, por exemplo, com doce ou substâncias que tem um teor mais alucinógeno, porque ela expande mais esse efeito alucinógeno das outras substâncias. Então ela expande mais o doce, ela expande mais o cogu.
Então talvez a substância seja um pouco mais a experiência seja um pouco mais profunda e mais ampla. Mas com as outras substâncias ela sempre interage super bem. Então, se for falar de uma substância segura, é a cannabis com certeza, é a maconha com certeza. Outras substâncias, todas, até o álcool, tem sempre interações muito perigosas com várias outras, assim. Então, geralmente, principalmente por questões hepáticas, né? E até com medicações, assim, a maconha ela Claro, interage de uma forma exatamente. adequada com medicações também do uso diário. Então, geralmente, né, não tô falando, eu não vou abrir porque são muitas substâncias, então eu posso até generalizar demais. Mas, geralmente com medicações de uso comum, não acarreta tantos problemas, né, então até mais do que o álcool. Eu vi você também falando esses dias sobre a interação do famosíssimo agora Monjaro com outras drogas e achei super interessante. Então eu queria que você trouxesse pra gente essa pílula de informação também. O Monjaro realmente é meio enjoado mesmo, porque o principal questão dele é o enjoo. O enjoo, os vômitos, né? Então, geralmente a interação que ele vai. Geralmente quando ele interage com álcool, com substâncias engolidas, tipo cogumelo, o MD que a gente engole também, a bala que a gente engole também, geralmente ele interage de forma mais importante. Com o álcool especificamente, rola um dumping, porque assim, imagina como se o Monjaro fosse um balão gástrico, que é aquela forma de bariátrica, né? Que a gente coloca um balão dentro do estômago e o estômago diminui um pouco de tamanho e os alimentos ali ficam mais tempo antes de passar para o intestino. Basicamente, o Monjaro atua dessa forma. Ele diminui o esvaziamento gástrico. Então, os alimentos vão ficar mais tempo ali no meu estômago. Então, o álcool vai ficar mais tempo no estômago sendo absorvido. O cogumelo vai ficar mais tempo no estômago sendo absorvido. A bala vai ficar mais tempo, o MD também vai ficar mais tempo. Então, o risco das substâncias baterem mais forte e também você ter sintomas gastrointestinais é também maior, né? E aí, Claro. geralmente ela vai, por exemplo, inibir fome também. Então, você não vai comer, é o principal motivo, né, da existência dela, mas você vai comer menos. Então, se você comer menos, você vai vai ficar com o corpo mais fraco para aguentar, por exemplo, o carnaval, para aguentar, às vezes, o dia a dia. E aí, você já vai estar mais fraco porque tá comendo menos. E aí, você vai botar uma droga em cima daquilo ali, seu corpo vai reagir de uma forma diferente. Então, o MDMA, por exemplo, que pode causar um distúrbio hidroeletrolítico, que a gente chama hiponatremia, que é uma queda de sódio no sangue, porque literalmente o sangue ele inibe a micção, né, o MD, e aí seu sangue vai ficar cada vez mais diluído, porque quando você urinar, você vai urinar sal pra caramba, uma urina mais concentrada. Então seu sangue vai diluir o sal dali. O sal, quando ele é diluído no sangue, ele meio que encharca as células cerebrais, e aí você começa a sentir sintomas de confusão mental e por aí vai. Então, você já tá mais fraco, você já tá desidratado, porque o Monjaro dá uma desidratada também, e aí você vai e mete o MD. Então, você fica mais perto da overdose, né? Overdose não é só quando a gente morre, né? Overdose é quando a gente passa mal. Então, se você deu um PT, você teve uma overdose de álcool. Então, você fica mais próximo de qualquer overdose quando você está fazendo uso de Monjaro. Com outras substâncias cheiráveis, por exemplo, tipo pó e acetamina, já tem menos interação, mas com pó é muito perigoso, porque assim, pó você já não come. E aí você bota um Monjaro em cima e você vai passar 3 meses sem comer. E aí a chance de você entrar aí numa desnutrição importante e acabar parando no hospital é grande. E questões de ansiedade, questões de também questões cardiológicas e tal. Com a maconha, é um BO. Por quê? O que vai acontecer? A maconha dá uma larica, né? Então, a larica da maconha, você vai ter a larica da maconha... Um pedindo pra comer e o outro falando aqui não cabe nada, é isso? Exatamente. Então, você vai querer comer o mundo, mas se você comer o mundo, você vai vomitar pra caramba. Então, você não consegue sanar a fome. Então, nesses casos, quando a gente fala de interação maconha e Monjaro, a gente fala pra diminuir tudo, até a quantidade de maconha que você fuma por dia. E naturalmente, isso já fica. O Monjaro já tem esse efeito, tá? Muita gente fala, né, sobre usar o Monjaro pra sobriedade, pra parar de beber, pra parar de fumar. Realmente ele tem esse efeito de diminuir a vontade de fazer qualquer coisa, de botar coisas pra dentro. Então você tem menos vontade de fumar, você tem menos vontade de beber, você tem menos vontade de comer. E você vai ficar com menos vontade de fumar. Mas se você realmente perceber que você está mantendo a mesma quantidade de maconha que você antigamente, antes do Monjaro, fumava, é recomendado dar uma diminuída justamente por conta dessas interações. E para você também não ficar com uma larica impossível e você não conseguir sanar ela, porque você não pode comer demais, porque senão você vai vomitar tudo.
Gente, muito bom esse papo aqui. A gente vai agora pro intervalinho e daqui a pouco a gente volta com o Nuvupo pra continuar, assim, esclarecendo coisas que você só vai descobrir aqui ou na página do Uno. Então fica com a gente que daqui a pouco a gente volta. Gente, eu quero contar pra vocês que a revista Brisa vai virar um livro reunindo algumas das mais clássicas entrevistas que fizemos com gente da laia de Ney Matogrosso, Luana Piovani, Gilberto Gil, Ailton Krenak, Helena Rizzo e por aí vai. E também vai ter uma edição impressa trimestral com conteúdos inéditos. Para isso, a Brisa criou um crowdfunding lá no Catarse para que a nossa Brisa ganhe, enfim, versão impressa. Gostou? Então vem com a gente. É só acessar catarse.me/brisa para garantir os seus exemplares do livro e da revista. Estamos de volta com o Nuvupo, que é médico e redutor de danos, o redutor de danos mais divertido desse Brasil. Eu tô adorando esse papo e eu tô percebendo, Uno, que esse papo de redução de danos é mesmo um papo sobre autoconsciência, né? Da pessoa saber o que é bom pra si, de entender quais são os momentos de até se deixar liberar um pouco mais e os momentos que isso não convém. Não é isso? Faz sentido? Sim, exatamente. A redução de danos, assim, se a gente fosse resumir, o principal benefício dela é isso, gente. Muitos comentários, inclusive, eu recebo o tempo todo, e mensagens falando, cara, eu usava muita droga e não sabia, ou eu nunca usei nada demais em excesso, mas eu comecei a ler sobre o que eu usava ou preocupar-me mais sobre a forma que eu estava usando, parei de usar cedo e comecei a vaporizar ou coisa do tipo, e minha relação com a coisa mudou, eu tô usando com mais qualidade, menos quantidade, mais qualidade, tô procurando entender melhor, por exemplo, se isso tá me causando ansiedade, que às vezes, putz, eu realmente, finalmente, troquei tive condição também para isso, mas trocar um prensado por uma flor, porque eu percebi que eu estava focando em quantidade, quando me sinto muito melhor com isso. Isso só de ler, entender, observar os próprios comportamentos e procurar mais sobre o que você usa, porque daí você toma uma decisão informada, você toma uma decisão sabendo sobre o BO. Eu falo, e além de tudo, eu falo que eu acho que o meu maior medo, acho, da vida é morrer sem saber, assim, sabe? Morrer porque eu entrei na rua errada e tinha um buraco. Então, putz, morrer porque eu misturei duas coisas que eu não sabia que podia misturar. Chegar lá em cima de gaiato, né? Num susto. No susto. Eu acho que pai é pra caramba. Então, eu faço isso nesse incentivo, assim, das pessoas, pelo menos, que isso, a gente come também sem observar muito o que a gente tá comendo, né? E aí a gente descobre que, putz, o leite condensado não é mais leite condensado. E aí Totalmente. o arroz não é mais arroz. Então, só que a gente só consegue fazer isso quando a gente para observar. Sabe? Então eu falo que é meditativo quase, eu acho que é olhar pra si, olhar para o que você faz e fazer as coisas com mais propósito. Coisa linda. E assim, falando rapidinho então, né, como o nosso papo é sobre cannabis, muito, conta pra gente assim, quais são assim as principais técnicas de redução de danos pro fumo. E aí, claro, a gente tá falando de cannabis, mas também englobando cigarro, vape, o que você tem assim pra compartilhar com a nossa audiência? Então, vamos lá, né? É isso, né? Quando eu falo de cannabis, quando eu falo de redução de cannabis, a galera já vem com 5 pedras na mão, né? Primeira coisa que eu vou falar, gente, para de fumar ponta. Para de fumar ponta, beck de ponta não é bom, gente. Por quê, né? Carrega uma alta concentração de toxinas ali, né? Porque, basicamente, você vai ter carburado a maconha toda, então eu vou ter muito mais cinza ali, tabaco se tiver misturado também. Vai ter muito mais tabaco, né? Porque a gente, normalmente, quando a gente vai temperar ali com o tabaco, a gente vai colocar tabaco mais ali no final, no início, para conseguir bolar. Então, back de ponta, esse negócio faltou, gente, compra mais, entendeu? Faltou, compra mais, ou tá sem dinheiro para comprar. Pede um salve para um amigo, mas também lembre-se sempre, né, de observar as contas bancárias, porque, né, tem que pagar o próprio corpo. Sobre fumar de uma forma geral, né? A gente sempre fala, fumar de início já não é legal, porque é uma fumaça que entra no pulmão, então já gera uma irritação pulmonar, né?
Mas é uma via de administração inevitável, assim. Evitável, mas atualmente mais fácil para quando a gente vai fazer o consumo de cannabis. Então, quando for fumar da melhor forma possível. Como que é fumar da melhor forma possível? Evitar tabaco. Então, fumar só a planta mesmo, ou usar uma quantidade cada vez menor de tabaco, dosar isso mesmo, tá? Eu sei que a gente usa muito para carburar, para conseguir fazer fumaça, mas o quanto menos, melhor, tá? Usar piteira longa, e principalmente ali, a piteira sejam outros materiais que não sejam só de papel, porque senão você já vai estar fumando o papel da seda, que já é um problema, né? Então, sedas também diferentes, celulose, umas sedas também brown, umas sedas diferentes também, é o ideal do que se fumar um papel fit, né? A gente pega folha de bíblia para fumar. Então, fumar com a seda certa. E as piteiras longas, por quê? Quanto mais longa a piteira, mais tempo a fumaça vai passar, vai demorar para chegar no seu corpo. Então, mais resfriada ela vai chegar. Por isso que fumar com bong, pipe, uns mini bongs é melhor. Porque muitas vezes a piteira vai ter... a fumaça vai passar, vai resfriar na água, a fumaça vai demorar mais para chegar. Eu até cheguei a fazer uma piteira pra mim uma vez, que é uma piteira que é eu vou botar pra vender, tá, gente, em breve. Mas é uma piteira que eu fiz com um amigo, que eu fiz com um amigo, que é um coraçãozão, assim. Então ela vira um coração e... Então, basicamente, a fumaça chega fria no corpo. Então, isso é legal, tá? Quanto mais longa, melhor. Uso de bongs é muito legal, mas nada de fazer bongada, tá, gente? É uso de bong de uma forma comum, tá? E evitar as maricas, né? E os cachimbos feitos, que a gente tem ali material que pode, por exemplo, soltar toxina. Então, por exemplo, se eu usar um cachimbo, que é às vezes uma madeira muito porosa, ela pode soltar, por exemplo, toxinas ali durante o fumar, tá? Quando eu tô falando de outras concentrações, né? Tipo haxixe e tal. Se você for fazer extração em casa, tem um cuidado maior na extração, tá? Então, fazer a extração certinha, bem orientada, procurar alguém que já tenha costume de fazer. Nada de ficar segurando fumaça também, gente, independente se for haxixe ou não, mas não segurar fumaça não adianta em nada, tá? Você só vai deixar seus alvéolos ali, seus brônquios mais inflamados, você vai só aumentar o dano no pulmão, não vai deixar mais doido, não vai deixar mais chapado, não vai mudar o efeito, tá? Então trago leve, entendeu? E suave mesmo. Evitar o consumo de tabaco junto também, mesmo com haxixe, né? Mas, às vezes, por exemplo, se for misturar o haxixe, às vezes pega uma flor que você tem em casa e mistura junto e afins. E acho que em termos de fumáveis, nesse sentido. Sempre pensar que quando você fuma algo, você está fumando a embalagem daquilo também. Então, você precisa pensar na embalagem. Então, se eu tô fumando uma piteira de papel, eu posso acabar fumando papel também, porque o papel é poroso. No quente do papel, ele vai soltar coisa. Eu tô fumando a seda estampada, muito bonitinha. Eu também acho muito bonitinha a seda estampadinha, toda de coração. Mas tem tinta, né? Então, eu tô fumando tinta. Então, o ideal é fumar coisas que não sejam ali, não tenham passado por processos químicos. Então não vou fumar mais no beck, eu fumo no pipe, vou fumar um pipe mais longo, não segurar fumaça, né? E eu acho que é mais ou menos esse pra cannabis, eu acho que é mais ou menos essas são as dicas principais de redução de danos mesmo. E não fumar ponta. Para de fumar ponta. Muito importante. Agora, Uno, como redutor, é muito difícil desfazer os danos da informação errônea, mal dada, mal pesquisada, que muitas vezes a grande mídia, inclusive, é quem leva a população, tipo aquela clássica de há pouco tempo do Fantástico sobre o Ice. Ai, gente, o Ice do Fantástico, né? Eu passo mal, assim, porque chegou um amigo meu, até mandou pra mim a foto do dealer, assim, que tinha botado um adesivo, Ice do Fantástico. Claro, pra vender mais. Não, é terrível, gente. É foda, por quê? Dois motivos. Um, porque quando a pessoa... Primeiro, porque o Fantástico criou uma nova droga chamada Ice, né? Então, as pessoas, elas... É engraçado porque rola umas situações de tipo... Sua mãe fuma... Por exemplo, um amigo meu, a mãe dele e ele fumam juntos. E aí, a mãe dele, mais velha, né, assim, fuma maconha a vida toda e tal, e não sabe a diferença do que com ice e com haxixe, não sabe disso. Ela quer fumar maconha, pô. Menino que bola pra ela. E aí ela veio a matéria do Fantástico. E aí ela fumando um beck, chegou pra ele e falou, cara, você tá fumando ice, se você estiver fumando ice, a gente vai brigar muito. Não é pra fumar mais, passou no Fantástico, não sei o quê. Ela fumando um haxixe, provavelmente. Então, assim...
cria-se novas substâncias e junto com novas substâncias criam-se novos preconceitos, criam novos estigmas, criam novos efeitos colaterais que não existem, né? Então criam-se novas situações mentirosas. Na história da guerra contra as drogas, né? O termo guerra contra as drogas foi cunhado ali por volta do década de 40 e 50. E aí que era o mercado de narcóticos, que era a delegacia de narcóticos dos Estados Unidos, a delegacia de narcóticos dos Estados Unidos viviam as traças porque não tinha muito trampo para fazer. E aí, eu esqueci o nome do secretário, mas na época o chefe lá do Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, ele chegou e teve a belíssima ideia de começar a inventar umas notícias, inventar umas matérias, para assustar as pessoas, assustar a população e dar motivo para prender pessoas. E conseguir mais dinheiro do governo para o departamento. E aí, criou-se essa cultura de criar umas histórias malucas sempre. Então, gente, não sei se vocês já perceberam, mas sempre novembro, outubro, vai começar umas matérias esquisitas, dezembro, antes de praia, vai começar umas matérias, nada a ver falando que menina matou menina usando LSD, tirou os órgãos de menino na praia. Menina, chega no carnaval, começa também, é porque menino fumou uma coisa que não sabia o que era. E aí passou mal e matou 3. Então, cria-se muita desinformação em cima disso. E aí imune o Brasil, gente, imune essas outras mídias todas de material para falar merda. Então, isso veio totalmente contra a redução de danos porque a gente faz uma apologia à informação. Não à fantasia, totalmente. Esse é o grande problema. E Uno, para aquele amigo que não usa nenhum tipo de substância, ou sei lá, toma sua cervejinha de boa, um bequinho, mas não mete o pé na jaca e é sempre o que tá ali mais equilibrado do rolê, como é que ele pode ajudar, se ocupar ali desse lugar de resgate, né, do drug sister? O que você acha que ele tem que estar atento, assim? Então, sou eu, assim, agora eu sou essa pessoa no rolê. Então, basicamente, cara, a primeira coisa, fazer terapia, desfaça a terapia, porque segurar o BO da galera bêbada, às vezes se passando, é fudido, a gente tem que escutar coisa que não quer escutar, é foda. Acho que para as pessoas, por exemplo, que têm esse amigo, valorizem esse amigo, amem esse amigo, que tá sempre ele disposto, mais sóbrio para segurar essa onda, pra ser motorista, para te levar para casa, para te dar banho se precisar. Quando a gente fala de substâncias em geral, né? Então, mas para ser o melhor drug sitter é o drug sitter que conhece o que tá usando e que a pessoa ao redor tá usando. Então, se você gosta, porque é isso, tem gente que tem mão de cuidado, né? Eu acho que a forma de amar é uma forma de prestação de serviço, uma forma de amar de cuidado, né? Então, os cancerianos existem, afinal de contas. Os cancerianos existem, né? Exato, visibilidade. Tem mão de cura. Exatamente. Então, para essa pessoa que ela gosta de ser essa pessoa que cuida dos outros, eu acho que é procurar informação, meditação, né? Procurar se realinhar também espiritualmente e mentalmente, psicologicamente, para você passar informações seguras e sempre dar aquele alerta para amigo. Eu acho que a gente tem que, nós todos, a gente tem que se mancar um pouco sempre. Então, a gente sempre tem que olhar para si e ver se a gente está se passando, ver se a gente está exagerando, ver se a gente está, por exemplo, que a gente fala muito sobre rede de apoio, né? Rede de afetos, mas poxa, ser rede de apoio é um BO, cara, porque a rede de apoio ele tem que segurar essa barra, tem que segurar seu corre, né? Tem que segurar, às vezes, ali, te ajudar. Então, quando a gente precisa também cuidar da nossa rede de apoio, cuidar desse amigo, cuidar dessa pessoa, desse parceiro que tá ali com a gente e que às vezes vai salvar meu corre, vai salvar o meu rolê. Então, acho que é ter essa atenção e essa mentalidade. Isso. Muito bom. E aí, já chegando nos finalmente da nossa entrevista, falando sobre como encontrar os próprios limites, né? Como é que a gente pode perceber que está na hora de parar com um certo tipo de substância ou de hábito? Sim, e isso é para tudo, tá, gente? Inclusive, cannabis, a gente tem a pausa canábica, né? Tem um jeito certo de fazer. Acho que em algum momento a gente pode até... vou conversar com a Anitta pra gente fazer um post junto sobre pausa canábica. Mas com certeza. A gente... acho que nesse sentido da gente tomar os cuidados pra gente perceber, principalmente terapia, gente. Terapia eu falo que a terapia, a análise, o que for que seja, uma analogia que eu faço é que é como se você estivesse dirigindo e você tá fazendo seu caminho de casa, normal, do dia a dia. E aí você coloca o seu terapeuta, a pessoa que tá ali te analisando, dentro do seu carro de carona, pra passear com você.
E aí você vai contando a história da sua vida, você vai contando como é que você fuma, e a pessoa vai ver como é que você fuma, como é que você usa a substância, como é que você bebe e tal. E aí é o carro dirigindo, e aí a pessoa fala, putz, por que você passou esse sinal vermelho? Poxa, a gente fecha logo ali, por que você tá dando essa volta? Ah, mas tem vaga pra gente parar ali, por que a gente não para? O carro cabe. Então é alguém que vai estar atento comigo, muitas vezes amigos e parceiros de casa, né, a família vai fazer esse papel também, vai estar observando, então dar ouvidos a essas pessoas que quando alguém virar pra você falar que você tá exagerando, falar que você tá usando demais, falar que você tá gastando demais, pra você olhar pra si e realmente fazer uma pausa. É importante que você tenha controle sobre si. Se você não consegue controlar o ímpeto de colocar algo pra dentro de si, se você não tá conseguindo controlar se a maconha entra em você, você não tá conseguindo controlar quando o pó entra em você, quando o álcool entra em você, quando as coisas entram em você, quando as coisas te invadem, quando alguma coisa abre a porta da sua casa, tem que dar uma olhada nessa fechadura. Você tem que dar uma olhada no porquê que você não está conseguindo controlar essa entrada. E porque a gente tem que ter autonomia, a gente tem que ter independência, né? Quando a gente fala de dependência, a gente está falando de independência também, né? Como a gente tem que ter independência financeira, a gente tem que ter independência também no uso de substâncias, a gente tem que ter independência na vida que a gente não gosta da mãe da gente invadindo a casa da gente, né? Pode encontrar a gente transando, pode encontrar a gente pelado. Então, a mesma coisa com substâncias. Eu não quero que a substância entre quando eu não quero que ele esteja lá. Né? Eu tenho que ter esse poder. Então, é sobre isso. Maravilhoso. Então, agora, Uno, chegou a hora dos quadros. Bora lá? Vamos. Bora lá, então, Uno. A gente quer saber, o primeiro deles é pra onde ninguém tá olhando nessa discussão sobre redução de danos, mas deveríamos estar olhando e conversando a respeito. Sobre substâncias estigmatizadas. A gente não tá olhando pro crack, a gente não tá olhando pra tina, a gente não tá olhando pro pó, a gente não tá olhando pra várias substâncias que tem um estigma muito forte. A gente olha muito pra redução de danos no álcool, pra beber com moderação, a gente fala muito sobre fumar menos, a gente fala muito sobre qualidade da maconha, mas a gente não fala sobre pessoas que fazem uso recreativo de outras substâncias. O nosso discurso pare de usar. Quando a pessoa às vezes não quer, e tá tudo bem ela não querer. Exatamente, eu vi uma palestra sobre isso no Psychedelic Science Conference desse ano com o Carl Hart, falando exatamente disso. Ele falando, gente, todas são substâncias, não tem isso de, não, essas são as substâncias que pode, essas não. Tipo, quem quiser usar vai continuar usando. Então, muito bom. Vamos fazer também, tô disponível pra fazer algum post sobre isso, Uno. Vamos super. Agora, o próximo quadro é por onde você anda quando fecha o consultório, né? Online e offline. Onde você tá quando você tá se divertindo? Quando eu tô me divertindo, gente, geralmente eu tô me divertindo lendo sobre o true crime. Eu adoro uns bagulho maluco, uns assassinatos doido. Eu gosto de ler a respeito disso. Antes de eu entrar nessa seara da redução de danos, eu queria ser médico legista, perito e tal. Então eu gosto muito dessa vertente. Filmes de terror e, cara, cinema, eu sou maluco com cinema. Vou recomendar um filme que... Esse era o próximo, o Cannabis Indica, justamente onde eu vou te pedir uma sugestão de conteúdo, de pessoa, então bora lá. Então, gente, filmes, assim, de pessoa eu já vou indicar o Carl Hart. Se você não conhece Carl Hart, tá fumando, bebendo, o quê? Você tá com nada. Então tem que ler Drogas para Adultos, livro do Carl Hart. Eu falo uma coisa também interessante que eu recomendo é o livro O Carandiru, do Drauzio Varela. Acho que quem também, né, fala de substância, gosta do assunto sobre falar sobre redução de danos, eu acho que é um livro que tem que ter quase que medular, assim. Porque a gente vê o lado vulnerável da coisa. E filme, eu vou falar um filme que não tem muito a ver, mas que me pegou muito, que é Liberdade Azul, filme de 93, do Krzysztof Kieślowski, é um diretor russo, que é muito bom, tem no MUBI, tem de graça no YouTube também, que é um filme que fala sobre liberdade, fala sobre como que, às vezes, a gente precisa mudar o nosso conceito de independência, que às vezes a gente vai ser independente, a gente vai ser livre em situações que a gente nunca imaginaria que a gente seria. Muito bom. Agora deixa os seus arrobas, Uno. Tem a newsletter, tem o Instagram, o que mais? Onde mais você está? Bom, eu estou nas redes sociais, @cento.mesmo, porque era @cento mesmo, mas caiu, né? Eu tive que entrar com @cento.mesmo no Instagram, no Twitter, @cento mesmo, no TikTok também. Nas redes sociais, eu tô, além das redes sociais, né? Eu tô também num site,
Tem o site centomesmo.com.br, que é um site que eu vou lançar agora, né? Acabei de lançar, fresquinho. Que é um site onde você consegue colocar as interações entre substâncias. Então você consegue colocar a substância que você vai usar e a substância que você vai interagir, ele vai te falar a dose, vai te falar os riscos, vai te falar se pode ou não, se é baixo ou alto risco. E tô também na Globoplay. Tem um podcast que chama Sobre o Prazer Deles, que eu falo sobre sexualidade masculina no Globoplay. Comigo, com o Leandro Neck e com o Luca Najar. Gente, que sucesso, Uno. Muitíssimo obrigada, adorei esse episódio, especialíssimo. Então, assim, volte sempre, a casa tá aberta pra você. Obrigado, gente, eu amei muito. Cannabis hoje, cannabis amanhã, cannabis sempre. Me chamem mais vezes e vamos fazer mais coisas junto pra gente educar esse povo. Exatamente. Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijinhos. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.